Como eu falei, hoje é um dia especial, um domingo especial para a nossa igreja. Nós vamos ter batismo infantil daqui a pouco. E como não faz sentido, né, a filha do pastor ser batizada por ele mesmo, dado que é preciso que sejam feitas algumas perguntas e o pastor responda, o pai responda, ficaria estranho eu perguntar a mim mesmo. Então, nós temos um pastor na nossa congregação, pastor Aldenon, pastor amigo, e é uma alegria, uma honra para a minha família o convite que fizemos para que ele estivesse aqui essa manhã, juntamente com Cássia. Os meninos não puderam vir, mas Cássia veio com o pastor Aldenor, e ele não ia chamá-lo apenas para fazer o batismo, né? Mas também dar a oportunidade que ele trouxesse a mensagem dessa manhã. Então, convido o pastor Aldenor para que possa pregar a palavra do nosso Deus e que nós possamos ouvi-la com atenção. Bom dia, meus irmãos. A paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos nesta manhã. Para mim é uma grande alegria poder retornar a este púlpito mais uma vez para proclamar a palavra de Deus e, após isso, ter o privilégio de administrar o sacramento do batismo a pequenina Lia, filha do pastor Augusto e de Ellen. Meus irmãos, vamos abrir a palavra de Deus em Gênesis, livro de Gênesis, capítulo de número 15. Gênesis, capítulo de número 15. Vamos fazer uma leitura do versículo 7 até o 21 e em seguida procederemos com a exposição desse texto nessa manhã do dia do Senhor. Gênesis 15, versículo 7, assim diz o Senhor. Disse-lhe mais: Eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus para dar-te esta terra para herdá-la. E disse ele: Senhor Deus, como saberei que hei de herdá-la? E disse-lhe: Toma-me uma bezerra de 3 anos, e uma cabra de 3 anos, e um carneiro de 3 anos, uma rola e um pombinho. E trouxe-lhe todos estes e partiu-os pelo meio, e pôs cada parte deles em frente da outra, mas as aves não partiu. E as aves desciam sobre os cadáveres, então Abrão, porém, as enxotava. E pondo-se o sol, um profundo sono caiu sobre Abrão, e eis que grande espanto e grande escuridão caiu sobre ele. Então disse a Abrão: Saibas de certo que peregrina será a tua descendência em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a nação a qual ela tem de servir, e depois sairá com grande riqueza, e tu irás a teus pais em paz. Em boa velhice serás sepultado. E a 4ª geração tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia. E sucedeu que, posto o sol, houve escuridão, e eis um forno de fumaça e uma tocha de fogo que passou por aquelas metades. Naquele mesmo dia fez o Senhor uma aliança com Abraão, dizendo: A tua descendência tenho dado esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates, e o Queneu e o Quenezeu e o Cadmoneu, e o Eteu e o Perizeu e os Refaíns, e o Amorreu e o Cananeu,
e o Girgazeu e o Jebuseu. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Ó Senhor, na manhã de teu santo dia, em que o teu povo em ajuntamento solene se coloca em tua presença, Senhor, ansiosos por ouvir a tua voz nessa manhã, agora através da proclamação do teu evangelho. Assim, Senhor Deus, com a tua palavra lida neste instante, que tu a proclame, Senhor, aos nossos corações, que tu nos exorte, que tu também nos admoeste, Senhor, e que por meio do teu Santo Espírito tu nos transforme e nos torne ainda mais semelhantes ao teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em nome de quem te oramos. Amém. Meus irmãos, a humanidade, como portadora da imagem divina, foi criada exatamente para manter uma comunhão com o seu Criador. Mas como é possível relacionar-se seres criados, finitos, com um Deus não criado, infinito, eterno, todo-poderoso? A maioria das religiões enfrenta grandes dificuldades para resolver esse dilema. De um modo geral, elas ou puxam Deus panteisticamente para baixo, ou deisticamente o elevam infinitamente acima disso. E essa questão do relacionamento entre criaturas e o seu Criador só pode ser resolvido quando a religião toma a forma de uma aliança. Como declara um erudito do passado, Hermann Bavinck, a aliança é a essência da religião verdadeira. E, meus irmãos, as Escrituras frequentemente descrevem o relacionamento de Deus para conosco, tanto no que diz respeito às suas promessas para nós, quanto aquilo que Ele requer de nós como nossos deveres para com Ele, em uma linguagem de aliança, em uma linguagem pactual. E não há nas Escrituras um versículo ou um texto ou uma oração que seja mais precisa no tocante a isso do que a que Deus diz: eu serei o vosso Deus e vós sereis o meu povo. Esta afirmação, meus irmãos, é um pulsar do pacto nas Escrituras. Entre o começo e o fim de toda a revelação bíblica, o constante encorajamento do homem ou da mulher que necessita de Deus encontra-se neste mesmo centro pactual. Eu serei o vosso Deus e vós sereis o meu povo. Nessas palavras, Deus se compromete, irmãos, de tal maneira que Ele pode ser o seu Deus e você pode fazer parte do seu povo eternamente. O texto que nós acabamos de ler nos mostra isso, e nos mostra de tal forma, irmãos, que nos revela o próprio Deus, não apenas como o propositor do pacto, mas como efetivamente aquele que não apenas o estabelece, mas que o garante, tornando-se Ele mesmo o seu fiador. Então vejam, Deus oferece o seu próprio ser, quem Ele é, sua própria pessoa, como garantia de tudo aquilo que fala e promete. Deus desce até o seu servo Abrão, no momento de grande aflição e receio, para ele, e lhe revela a razão para ele, então, descansar. A razão pela qual ele deve procurar ter paz em meio da aflição em seu coração. Paz nas promessas que lhe haviam sido feitas pactualmente.
Mas para nós entendermos isso de uma maneira mais profunda e melhor, precisamos então retornar ao texto, e eu peço que você volte à Escritura para os primeiros 2 versículos, onde Moisés escreve e o Espírito Santo de Deus nos diz: disse-lhe mais, eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus para dar-te a ti esta terra para herdá-la. E disse ele, Senhor Deus, como saberei que hei de herdá-la? Vejam, irmãos, dentro da história redentora de Gênesis, nós nos encontramos neste instante num cenário que não se restringe apenas a esses versículos que nós acabamos de ler, mas ele é um pouco mais amplo. E que cenário, então, seria esse? Ora, desde que saiu de Ur, Abrão foi conduzido por Deus até Canaã. E chegando lá, ele passa por algumas dificuldades, dentre essas, uma fome muito grande naquele lugar, o que faz com que ele vá buscar alento e recursos no Egito. Ali, os irmãos devem lembrar do que acontece com Sarai, sua esposa, que é tomada, então, pelo faraó, e para que seja sua esposa, sem saber que ela era de fato casada já com Abrão. Quando ele descobre, ele despede não apenas Abrão, como Sarai, e eles retornam então para Canaã. Quando chega em Canaã, os pastores de seu sobrinho Ló, juntamente com os pastores de Abrão, entram numa grande contenda e eles acabam por se dividir. Ló segue para residir nas proximidades do vale de Sodoma e de Gomorra, enquanto Abraão permanece em Mamre. E acontece que ali, naquele vale, se trava uma grande guerra. Uma terrível guerra, e o sobrinho de Abrão é levado cativo pelos reis que saem vencedores. Abraão, quando recebe essa notícia, ele vai atrás de resgatar o seu sobrinho. Mata os seus inimigos, retorna com o seu sobrinho, e não apenas ele, mas todo o povo que havia sido levado cativo de Sodoma e das demais cidades da planície. Depois de retornar, nós vemos aqui no início do capítulo 15 que Abrão está temeroso acerca do que pode sobrevir a ele. Ora, um exército que veio da Mesopotâmia, região que Abrão conhecia muito bem, já que era oriundo de Ur, ele os derrota, um exército poderoso que havia devastado todas as cidades da planície, e um exército muito maior, e ele com um exército muito menor. Ele se aflige em sua tenda e começa a ter uma série de questionamentos. Deus vem e fala com ele. Então, o texto que nós lemos agora é exatamente esse momento ainda está dentro dessa cena. Deus tem falado com ele em meio às aflições e dúvidas que pairavam em seu coração. E ali, então, os irmãos vão lembrar que termina a primeira parte do capítulo 15, dizendo no versículo 6, e creu ele no Senhor. Ou seja, Deus reafirma as promessas que havia feito para ele. E a Escritura nos diz que ele creu no Senhor, e porque ele creu no Senhor, por sua fé, ele foi então justificado. Desfeito então, irmãos, o temor quanto aos inimigos e também quanto à questão de um herdeiro de sua linhagem, Deus agora passa a dissipar o temor do seu coração com relação à promessa que dizia respeito à terra. Observem aí que o autor utiliza a conjunção mais aqui no início do versículo 7 para mostrar que o que acontece a partir do versículo de número 7 em diante está ligado ao texto que o antecede. Chama a atenção, então, a forma do discurso que é utilizado aqui pelo autor. Por que chama a atenção, irmãos? Porque essa é uma das 4 únicas passagens de Gênesis em que Deus se refere a si mesmo como Yahvé, o Senhor.
E aqui o uso desse nome nos ajuda a reforçar a analogia entre o chamado de Deus a Abraão com o chamado de Deus a Israel. Lembrem-se que Moisés, quando escreve Gênesis, ele está escrevendo pensando de modo imediato para aquele povo que foi liberto do Egito. Aquele povo que estava há 400 anos como escravos no Egito. Observem aí, então, a similaridade entre os termos que são utilizados aqui, irmãos, com os termos que são utilizados lá em Êxodo, capítulo de número 20. Aqui Deus diz a Abrão: eu sou o Senhor que te tirei da terra de Ur dos caldeus. Em Êxodo 20, nós temos praticamente as mesmas palavras sendo ditas. Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito. O mesmo Deus que tirou Abrão de Ur dos caldeus e que pactuou com ele é o que estava tirando agora Israel do Egito e pactuando com eles. O mesmo Deus que havia prometido dar a Abraão a terra que ele havia lhe mostrado, estava agora reiterando à sua descendência, irmãos, aos seus filhos, a mesma terra como posse, como declara em seguida, para dar-te, vejam aí, Gênesis capítulo de número 8, ele disse: Senhor Deus, como saberei, veja aí, versículo 7, aliás, ele diz que tirei da terra dos caldeus para dar-te a ti esta terra para herdá-la. Percebam então, irmãos, que não se trata de uma questão de incredulidade por parte de Abraão, nem muito menos de uma desconfiança acerca do poder de Deus, de suas promessas. Não é uma desconfiança como aquela que teve Zacarias em Lucas capítulo 1. Zacarias, quando recebe a notícia que seria pai, neste caso de João Batista, ele pede, os irmãos devem lembrar desse texto, que ele vai pedir um sinal, né, para que Deus confirme isso. E vejam que aqui no caso de Abraão, pedir um sinal não é da mesma forma que Zacarias, ou seja, não implica numa descrença, não tem nenhum conflito com o que foi dito no verso anterior, que é o versículo de número 6, que Abraão creu e isso lhe foi imputado para a justiça. Pelo contrário, recusar um sinal oferecido poderia de fato demonstrar falta de fé. Dessa forma, a pergunta é feita no sentido de fortalecer a sua esperança. Lembra, o contexto de Abraão é que ele está aflito, ele está angustiado com algumas coisas e ele quer ouvir mais uma vez do próprio Deus a asseveração de que tudo aquilo que lhe foi prometido seria de fato executado. Ora, irmãos, a pergunta de Abraão aqui é feita no sentido, então, de fortalecer a sua esperança, fortalecer a sua própria fé contra qualquer tipo de incredulidade. Assim, desejou e pediu ao Senhor por um sinal para ser guardado em momentos de tentação, em momentos em que a sua fé poderia titubear, por um evento ou outro ser abalada ou sofrer sendo tentada. E, meus irmãos, veja que todos nós precisamos e devemos desejar termos um auxílio do céu para a confirmação de nossa fé. É exatamente por Deus saber dessa necessidade que temos que Ele nos dá esses sinais. Deus sabe das nossas necessidades, Ele conhece tudo aquilo que necessitamos para exercermos aquilo que Ele mesmo nos deu, ou seja, a fé salvífica que nos conduz à vida eterna através de Jesus Cristo, o unigênito de Deus. Por isso, graciosamente, irmãos, Ele então providenciou para nós acerca dessas realidades transcendentes
e nós podemos desfrutar disso e vamos desfrutar disso, por exemplo, hoje na administração de um dos sacramentos, ou melhor, dos 2 sacramentos, porque também vamos ter a ceia do Senhor. Ora, porque o que são os sacramentos, senão sinais visíveis de realidades invisíveis, sinais visíveis aos nossos olhos carnais ou materiais, mas que nos revelam e nos mostram e confirmam realidades espirituais. Logo, foram instituídos com este propósito. E que propósito? Da ratificação de suas promessas, principalmente para a nossa posteridade, para que estes que viriam também crescem da mesma forma que nós. Observe que aqueles que estão satisfeitos devem desejar que os outros também estejam satisfeitos com as verdades nas promessas de Deus. Nós vamos lembrar de um episódio como o de Mateus 11, onde João envia os seus discípulos a Jesus, tanto para sua própria satisfação, como também para a deles. Eles vão até Jesus e perguntam a Jesus: és tu mesmo aquele que havia de vir, ou devemos esperar por outro? Então, irmãos, também se pede um sinal, e Jesus responde da mesma forma a eles, lembrando daquilo que havia sido profetizado por Isaías. Respondam a João: os cegos veem, os coxos andam. Os sinais estavam se cumprindo. Retornando ao nosso texto, irmãos, nós olhamos então para a terra que Deus promete a Abraão, e essa terra é Canaã. E aí vejam, Canaã tipificava o novo céu e a nova terra. Logo, vejam a importância que tem isso para nós, sabermos que herdaremos uma terra, que há uma promessa de uma terra, a mesma promessa que foi feita há milhares de anos atrás a este homem que saiu de sua terra, do meio de sua parentela, crendo no único Deus vivo e verdadeiro, que se revela a ele, lhe dá essa ordem e vai para essa terra completamente estranha, a terra de Canaã. Assim também fomos nós, irmãos, chamados de onde estávamos, chamado do meio da podridão de nossos pecados e da escravidão do reino das trevas, para que fôssemos conduzidos também a uma terra, a terra de Canaã, mas não a terra de Canaã que se situa ali na Palestina, mas a terra de Canaã, a Canaã celestial, de um novo céu e de uma nova terra. Sendo assim, podemos dizer então que o pedido de Abraão é para fazer cessar a angústia que havia em seu coração, pois a terra naquele momento ainda estava sendo habitada por povos hostis, cananeus hostis. Abraão já tinha crido na promessa de Deus. O versículo 6 nos confirma isso peremptoriamente. Abraão creu no Senhor e isso lhe foi atribuído como justiça. Isso nos leva, então, a uma grande verdade aqui, irmãos, de que a fé verdadeira nunca é tão absoluta que não precise de ajuda e de socorro da parte de Deus para se firmar. Nós vemos isso, por exemplo, em Marcos 9, versículo 24, quando o pai daquele menino possuído por um espírito mudo diz a Jesus: eu creio, mas ajuda-me na minha incredulidade, Senhor. Meus irmãos, e por que isso acontece? Ora, isso acontece porque todos nós, por mais que creiamos em Deus e confiemos nele, precisamos de sua ajuda, a ajuda dele, mesmo que nossa fé se fortaleça e se solidifique em suas promessas que ele nos faz. Abraão está pedindo ao Senhor justamente essa ajuda, pois ele deseja uma confirmação de tudo aquilo que ele já havia crido. E assim Deus então lhe diz, vejam aí o versículo de número 9 ao 11, toma-me uma bezerra. Olha como Deus responde a Abraão. Abraão, toma-me uma bezerra de 3 anos, uma cabra de 3 anos, um carneiro de 3 anos, uma rola e um pombinho. Eu estou perguntando sobre uma terra, o Senhor reafirma a promessa, eu vou te dar a terra para ti e para a tua descendência. E Abraão responde
ao Senhor e disse: Deus, como eu saberei que vou herdá-la? Me dá um sinal. Aí Deus diz, toma uma bezerra de 3 anos, Abraão. Uma cabra de 3 anos, Abraão. Um carneiro de 3 anos, Abraão. Uma rola e um pombinho. O que mais Deus diz, irmãos? Não nos é revelado. O que mais Deus diz a Abraão, além de tomar esses animais? Não nos é revelado. Por que que não nos é revelado? A única coisa que nos é revelado aqui é o que Abraão passa a fazer a partir disso. O que nos dá a noção daquilo que Deus continuou a orientá-lo a fazer. Então, irmãos, nós temos aqui no versículo 9 uma instrução da parte de Deus a Abraão, aquilo que parece ser então um sacrifício. Ele manda tomar animais de determinadas idades. E é interessante aqui porque o verbo utilizado pelo autor é bastante característico na escritura hebraica, na introdução justamente do quê? De um ritual sacrificial. Principalmente se atentarmos para o uso deste mesmo verbo lá no livro de Levítico. Além disso, a lista dos animais que se segue aqui abrange todas aquelas espécies, os animais puros, que poderiam ser utilizados como oferta em sacrifício. Nós temos aqui o carneiro, uma rola, um pombo. E então nós temos no versículo 10 a resposta de Abraão ao Senhor. No entanto, veja que a maneira como o versículo 10 nos descreve desqualifica que isso que Deus havia ordenado a ele, Abraão pede um sinal, ele manda ele tomar esses animais. Mas o que se segue desqualifica de que aquilo era um sacrifício. Por quê? Porque os animais foram partidos ao meio, exceto as aves, e foram colocados em fileiras. Observe aí o que diz o versículo 10. Esses animais foram partidos ao meio e colocados em fileiras. Esses animais não foram imolados e colocados em um altar, o que caracterizaria um sacrifício. Além disso, eles não são queimados, como deveriam ser se fosse um sacrifício. Eles são deixados separados por fileiras, e ao que nós podemos deduzir por um longo período, pois o texto diz, no versículo 11, que as aves desciam sobre os cadáveres e Abrão as enxotava. Meus irmãos, nós não entenderemos o que está sendo dito aqui e necessariamente o que é dito em seguida, se antes nós não atentarmos para algumas coisas importantes. Em primeiro lugar, o texto, eu vou lembrar mais uma vez os irmãos, como eu havia dito no início aqui, na introdução desse sermão, o texto nos fala de uma aliança. Ora, nós bem sabemos que Deus já havia estabelecido anteriormente, pelo menos 3 pactos anteriores aqui no livro de Gênesis. Nós temos o primeiro pacto, o pacto das obras, sendo estabelecido ainda no jardim do Éden com Adão. Depois nós temos o pacto da graça, que é estabelecido por Deus logo depois da queda. E depois com Noé, nós temos aquilo que a Escritura nos revela como sendo um pacto de preservação, este sendo um desenvolvimento do segundo pacto, o pacto da graça. E agora nós temos mais um desdobramento desse segundo pacto, do pacto da graça. Um desdobramento desse pacto com o seu servo Abrão. Uma aliança seguindo os padrões pactuais que existiam naquele período, que existiam entre aqueles povos do antigo Oriente Próximo. Ora, era costume entre os povos daquela época firmar alianças. E como eles firmavam alianças? Principalmente quando se tratava da aliança de um rei com os seus súditos. O modus operandi de como eles faziam aquilo no seu tempo é diferente do nosso. Hoje, quando a gente firma um pacto com alguém, a gente redige um contrato com todas as cláusulas ali, com as obrigações e os direitos, não é assim? A gente assina e vai num cartório para reconhecer a firma. Naquela época não era assim. Naquela época, como isso acontecia? Se pegavam animais, se partiam esses animais ao meio e os dispunham em 2 fileiras, de modo a representar
uma fileira de um lado, uma parte envolvida na aliança, e a fileira do outro lado, a outra parte envolvida naquela aliança. Esse rito, uma vez que os animais eram cortados, eles eram então colocados de lado, mas um de frente para o outro. As duas partes da aliança, então, caminhavam entre aquelas metades dos animais, representando com aquele movimento, aquele rito, duas coisas, irmãos. A primeira, a união pactual entre eles. O segundo lugar, o compromisso que eles estabeleciam a partir de agora, dizendo: se eu descumprir um dos termos da aliança que estamos fazendo agora, que eu seja como um desses animais, ou seja, que eu seja morto, partido ao meio. Percebem o que está acontecendo aqui entre Deus e Abrão? No meio de toda aquela aflição, ele pede um sinal a Deus, e o que Deus mostra para ele? Um pacto. Abrão, eu estabeleci com você a minha aliança. Eu estabeleci com você a minha aliança. Lembra que eu falei, irmãos, do rei? Então veja, essa aliança era sempre uma aliança unilateral. O sucerano ou o soberano de determinada região ou cidade, ele convocava o seu povo e dizia: farei com vocês uma aliança agora. E aí dispunham aqueles animais e ele passava ali pelo meio. Como rei, ele prometia proteger esse povo. Ele prometia fazer justiça àquele povo. Ele prometia lutar as guerras daquele povo. E em troca, ele exigia a lealdade daquele povo e a contribuição para o sustento do reino. Esses pactos eram caracterizados, então, pelo fato de serem feitos por iniciativa exclusiva do soberano, ou seja, do superior, que já havia decidido seus termos previamente. E Deus age exatamente assim com Abrão, irmãos, utilizando-se de um modelo pactual conhecido dos homens, conhecido de Abrão, conhecido do seu eleito, para dar-lhe uma resposta final acerca da confiança que ele, Abrão, podia depositar nas suas promessas. Olha, Abrão, não temas, eu sou contigo. Tudo que eu te prometi, eu cumprirei. E sabe o que é mais interessante, como nós vamos ver? Quem passa entre as metades não é Abrão, é o próprio Deus. O próprio Deus diz: isso é o que acontecerá comigo se eu falhar contigo. E Deus não falha. Deus não pode morrer, porque Ele é Deus. E o que isso significa para nós? Que tudo o que Ele nos prometeu, Ele certamente cumprirá. E a promessa dele, irmãos, não é só para nós, é para nós e a nossa descendência. A terra que ele nos promete, um novo céu e uma nova terra, a Canaã celestial, não é apenas para nós, é para nós e para os nossos filhos. Então, irmãos, aqueles que desejarem receber as garantias do favor de Deus e desejarem ter a sua fé confirmada, devem participar, então, das ordenanças instituídas e esperar encontrar a Deus nelas. Mas percebam que essa é uma das coisas que nós ainda falhamos e muito, irmãos, mesmo em nossos dias. Mesmo que Deus nos revele isso há milhares de anos e repetidamente nós ouçamos isso daqui, principalmente quando temos de administrar os sacramentos que o Senhor Jesus nos legou, quer seja o batismo, quer seja a ceia do Senhor. E fazemos isso, irmãos, quer seja por ignorância, sim, muitos por ignorância, mas também muitos, acreditem, por pura impiedade ou incredulidade mesmo. Quantos não têm deixado de enxergar nos sacramentos, por exemplo, as realidades transcendentes, graciosas e verdadeiras da salvação? Quantos não têm tratado, por exemplo, o batismo, ou até mesmo a ceia do Senhor, como algo trivial e comum?
como se aquilo fosse uma mera formalidade, um mero ritual antigo, e que não tem muito significado para nós. Muitos têm tratado até mesmo de um modo leviano, irmãos, equiparando isso a entretenimento. E nós não podemos ter esse tipo de olhar, irmãos, porque olhem como Deus tratou isso. Olha a importância que Deus deu a esse rito, a essa aliança, para que não apenas fosse perceptível a Abrão, mas a todos de seu acampamento e a todos os povos em seu derredor, que o único Deus vivo e verdadeiro estava pactuando com uma criatura, que estava sendo Ele mesmo o garantidor de suas promessas. E olhem o zelo como Deus trata isso, irmãos. Ele indica cada um dos animais especificamente para o serviço. Ele detalha até a idade desses animais, são 3 anos de idade. Por que 3 anos? Ora, porque com 3 anos todos esses animais estariam na plenitude de seu crescimento e força. Isso nos mostra como deveríamos olhar para as coisas de Deus, irmãos, e como deveríamos nos envolver com todo o nosso ser, com toda a plenitude de nossas forças e entendimento. Nós não lemos que Deus tenha dado a Abraão instruções especiais sobre como lidar com esses animais e aves, mas vejam o que ele fez. Ele não apenas cumpriu exatamente o que Deus disse, ele tomou esses animais, ele os dividiu em 2 fileiras, as aves vinham sobre aqueles animais ali dispostos e ele enxotava elas. Cuidou para que tudo saísse em conformidade com aquilo que Deus havia dito. E este não foi o primeiro exemplo que a Escritura nos deu acerca da obediência implícita de Abraão. Não, irmãos, a Escritura já nos deu outras demonstrações disso. Abraão parte os animais ao meio, de acordo com a cerimônia usada na confirmação dos pactos. E é interessante porque Jeremias, alguns milhares de anos depois, vai descrever esse mesmo ritual lá no capítulo 34 e versículo 18. No episódio do bezerro que foi dividido em 2 partes por Israel, lembra? Pelos reis. Os reis passam pelo meio daquelas porções, boa parte do povo também, os eunucos, os sacerdotes. Mas o que acontece lá? Eles quebram a aliança. E o que acontece em seguida? Nabucodonosor invade e destrói tudo. Abraão, tendo feito os preparativos, irmãos, de acordo com as indicações de Deus, ele espera então o sinal que Deus lhe daria. Isso me lembra de Abacuque na torre de vigia. Enquanto Deus tardava para reconhecer o sacrifício, Abraão preserva na espera e multiplica suas expectativas. Quando as aves desceram sobre aqueles cadáveres para comê-los como se fossem coisas comuns e negligenciadas, Abraão as enxota, crendo que aquilo que Deus havia ordenado que ele fizesse culminaria em algo grandioso. E, meus irmãos, esses também eram para ser os nossos olhos. Essa também era para ser a nossa motivação. Esse também era para ser o nosso mesmo zelo. Matthew Henry, comentando esse texto, ele diz: um olho muito vigilante deve ser mantido sobre os nossos sacrifícios espirituais para não permitir que algo os ataque e os deixe inadequados à aceitação de Deus. Eu pergunto a vocês essa manhã, vocês têm feito isso? Quantos pensamentos vãos não passam em nossa mente quando estamos orando? Como a nossa mente não divaga muitas vezes quando os sacramentos estão sendo administrados aqui, a ceia do Senhor, as palavras da instituição sendo lidas. Qual a nossa postura? É de reverência com relação àquilo? Ou temos tratado como uma repetição? Mera repetição. Será que temos feito
como Abrão, quando esses pensamentos ruins vêm sobre a nossa mente, quando estamos nos colocando na presença de Deus por meio da oração, temos enxotado esses pensamentos ruins, essas aves de rapina. Será que quando o nosso cansaço e enfado, quando os sacramentos estão sendo administrados, nós temos também lutado contra nós mesmos, contra também esses terríveis, abre aspas, animais? Abrão não se distraiu, irmãos. Ao contrário, foi vigilante, até que então o Senhor desceu e veio a ele. Vejam aí os versículos 12 a 16. Diz que, e pondo-se o sol, um profundo sono caiu sobre Abrão, e eis que grande espanto e grande escuridão caiu sobre ele. Então disse a Abrão: saibas de certo que peregrina será a tua descendência em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a nação a qual ela tem de servir, e depois sairá com grande riqueza, e tu irás a teus pais em paz. Em boa velhice serás sepultado, e a quarta geração tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia. Algumas coisas precisam ser lembradas aqui, irmãos. Em primeiro lugar, Deus finalmente aparece a Abrão ao final do dia. Isso lembra alguma coisa a vocês? Lá no jardim do Éden, na viração do dia, quem vem ter com Adão? Ainda como parte da sessão preparatória para a aliança, Deus lhes faz aqui 6 revelações sobre o futuro dos seus descendentes. E o futuro do próprio Abrão. E olha isso, em primeiro lugar, ele diz, de certo, ele dá certeza, não é uma possibilidade. De certo, tua descendência será peregrina em terra alheia. Teus filhos, Abrão, serão peregrinos. Observe que Deus dá por certo que a descendência dele seria como ele, peregrina na terra. Deus não diz que terra seria essa, mas nós sabemos que é a terra do Egito. Em segundo lugar, Deus diz a Abrão que seus descendentes seriam reduzidos à escravidão, afligidos por 400 anos. 400 anos é um número arredondado aqui, irmãos, uma vez que o próprio Moisés, lá em Êxodo 12:40, diz que foram 430, né? Isso acontece aqui nas Escrituras. Mas nesse período de cerca de 400 anos, os descendentes de Abraão passariam de peregrinos a escravizados e depois de oprimidos a afligidos. Há uma graduação aqui, ou uma gradação de intensidade sendo descrita. A descendência de Abraão seria peregrina, seria reduzida à escravidão, seria oprimida. Isso era o que haveria de acontecer com os seus descendentes. Nossa, para quem já estava aflito agora. Terceiro, Deus diz, mas eu julgarei a nação sobre a qual sua descendência haverá de servir. O Senhor os libertaria, os galardoaria, fazendo com que saíssem da terra de sua escravidão com muitas riquezas. É o versículo 14. Cumprindo assim com a promessa que havia feito a Abraão: aqueles que te abençoarem, eu os abençoarei. Aqueles que te maldisserem, eu os amaldiçoarei. Quarto lugar, Deus diz a Abrão que ele morreria em paz, em boa velhice, diz o Senhor, serás sepultado. Percebam, irmãos, que há um contraste aqui com a aflição para com os seus descendentes, mas uma boa velhice em paz. Abrão morreria em boa velhice. Todo idoso que crê no Senhor almeja isso, morrer em paz. E Deus diz isso, Abraão morreria antes de ver os eventos pelos quais seus descendentes passariam, como de fato passaram. Meus irmãos, nem mesmo os amigos e favoritos dos céus estão isentos do golpe da morte. Afinal de contas, quem nos fez maiores que nosso pai Abrão? Os piedosos morrem voluntariamente, já diziam os puritanos. Eles não são apanhados. Percebam isso.
Eles não são forçados, eles se vão. A sua alma não é pedida, como é daquele rico insensato de Lucas, que o Senhor Jesus fala na parábola do capítulo 12. Lembram disso? Não, eles a entregam alegremente. Por quê, irmãos? Porque eles não desejam viver eternamente neste mundo. Porque eles têm consciência de que aqui nós somos todos peregrinos nesta terra. E que essa terra é uma terra passageira. Na morte, nós vamos para os nossos pais. Todos os nossos pais que foram antes de nós a condição de mortos. Os nossos pais devotos que foram antes de nós a condição de abençoados. Hebreus 12, 23 diz que o primeiro pensamento ajuda a remover o terror da morte e o segundo lhes acrescenta consolo. Quando um homem bom morre, irmãos, morre em paz. Quando um homem piedoso morre, até o seu semblante na morte é de paz. Se o seu caminho for a piedade, ou seja, o temor e a obediência ao Senhor, o seu futuro não poderá ser diferente. Será um futuro de paz. Salmo 37, versículo 37. A paz exterior até o final é prometida a Abraão. Paz e verdade nos seus dias, não importando o que virá depois. Por quê, irmãos? Porque a paz aqui é a paz com Deus. Paz eterna, garantidas não só a ele, mas também ao seu descendente, a sua semente. Ele será sepultado em boa velhice. Talvez se faça menção ao seu sepultamento aqui, onde a terra de Canaã lhe é prometida, porque um sepulcro foi a primeira posse que ele teve nela. Ele não somente morreu em paz, mas morreu com honra. Morreu e foi sepultado decentemente. Não somente morrer em paz, irmãos, mas morrer a seu tempo, diz Jó no capítulo 5, 26. A velhice é uma bênção. Ela está prometida no 5º mandamento, honrar pai e mãe para que se prolonguem os nossos dias. Agrada a natureza e permite uma grande oportunidade de ser útil a Deus, ao seu reino, especialmente se for uma boa velhice. Pode ser considerada uma boa velhice, irmãos, em primeiro lugar, a dos que são velhos e saudáveis, não sobrecarregados com as doenças que fazem com que se cansem da vida. Em segundo lugar, a velhice daqueles que são velhos e santos, antigos discípulos de Jesus Cristo, cujas cãs se acham no caminho da justiça. Uma vida velha e útil, velha e exemplar em santidade. Esta é a verdadeira boa velhice. Em quinto lugar, Deus diz a Abrão que seus descendentes retornariam para a terra de Canaã. Deus diz, a 4ª geração tornará para cá. Notem que cada geração corresponde a cerca de 100 anos. Portanto, o que Deus está dizendo é que somente depois de 400 anos a promessa da terra se cumpriria. Isso é particularmente interessante, porque Estevão, o primeiro mártir cristão, acrescenta que Deus também disse que quando os descendentes de Abraão voltassem a Canaã, eles serviriam a Deus naquele lugar. Atos 7, versículo 7. Por fim, irmãos, e em sexto e último lugar, Deus diz ainda a Abraão a razão da demora para o cumprimento da promessa da terra. Deus diz, porque a medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia. Ora, os amorreus eram o povo mais poderoso entre os que moravam em Canaã, e nessa passagem representam todos os demais. A iniquidade deles era notória, eram reconhecidos por sua violência e hostilidade, eram imorais e idólatras. Deus desapossaria os amorreus daquela terra e os entregaria aos israelitas, mas não pelos méritos do povo de Israel, não pela justiça do povo de Israel, mas para que servissem de espada nas mãos de Deus, porque a medida da iniquidade daqueles povos havia sido atingida. Percebe então por que Deus ordena que matem a todos? Porque não se trata de uma questão de perversidade, se trata de uma questão de justiça, de séculos e séculos de imoralidade, de impiedade, de malignidade.
séculos e séculos. Então, à medida em que Deus estaria cumprindo a sua promessa de dar a terra aos descendentes de Abraão, ele estaria executando juízo contra os povos que lá moravam, cuja medida da maldade só estaria completa depois de 400 anos. Por isso, Deus ordena a Josué para conquistar aquela terra e o manda destruir completamente todos os povos sem poupar absolutamente nada. Absolutamente nada. Sabe o que isso nos revela, irmãos? Que o nosso Deus é um Deus de misericórdia? Sim. É um Deus de graça? Sim. Mas é um Deus justo. Que o nosso Deus é longânimo? Sim. Mas ele não é um tolo. Ele tolera, ele suporta a rebelião, a iniquidade, a revolta contra ele, a incredulidade, a soberba, a arrogância, mas somente até que chegue a medida que ele determinou. E esse princípio, irmão, se aplica eficazmente a indivíduos também. Ai daqueles que se juntam a estes. Ora, a Bíblia nos ensina e muito acerca disso, principalmente quando diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Esse enquanto significa que não é em todo o tempo que Deus estará propício a atender a nós pecadores com misericórdia a quem o invocar. Alguém pode provocar tanto a Deus, especialmente aqueles que têm um conhecimento da verdade, que a paciência de Deus chegará ao limite de sua medida. E quando chegar, irmãos, não haverá graça nem misericórdia a ser demonstrada. Por enquanto, faltavam ainda 400 anos de iniquidade para que a medida dos amorreus estourasse e chegasse ao ponto que Deus dissera: agora basta. Esse era o tempo que Deus queria que Abraão esperasse, porque o Senhor não faria nada injusto. Seria injusto Deus tirar todo o povo daquela terra que já morava lá para favorecer os israelitas. Povos bonzinhos, coitados, mas sai aí que é o meu povo que vai morar. Não. Povos terríveis, malignos. Chegou a hora de vocês. E o meu povo vai servir de espada para fazer justiça e tomarão a terra que eu lhes prometi. Assim, após essas revelações, vejam aí os versículos finais, irmãos. 17 ao 21. E sucedeu que, posto o sol, houve escuridão, e eis um forno de fumaça e uma tocha de fogo que passou por aquelas metades dos animais. Naquele mesmo dia fez o Senhor uma aliança com Abrão, dizendo: a tua descendência tenho dado esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates, e o queneu, e o quenezeu, e o cadmoneu, e o eteu, e o perizeu, e os refaíns, e o amorreu, e o cananeu, e o girgazeu, e o jebuseu. O que Deus pede? Não é uma confirmação acerca da terra. Como é que Deus termina? A ti e ao teu descendente eu estarei dando esta terra. Ao cair da noite daquele mesmo dia, houve escuridão, diz o texto, irmãos. E essa grande escuridão aqui não é algo aleatório, é algo que tinha um propósito. Pergunta que fica para nós é: que propósito era esse? Conduzir o espírito de Abrão a uma santa reverência, para que a familiaridade a qual Deus se comprazia em aceitá-lo não gerasse desprezo. Desprezo. Meus irmãos, o santo temor prepara a alma para uma santa alegria. Como o espírito de escravidão abre o caminho para o espírito de adoção. Assim, tomado pelo temor a Deus, vejam aí, Abraão vê uma espécie de braseiro soltando muita fumaça e uma tocha de fogo passando pelo meio dos animais preparados. A fumaça aqui representava a aflição de sua semente no Egito. Eles estavam no forno de fogo, Deuteronômio 4:20, na fornalha da aflição, Isaías 48:10, trabalhando no próprio fogo
Eles estavam ali, na fumaça. Seus olhos estavam como que anuviados para que não pudessem ver o fim de suas aflições e para que não se confundissem, imaginando o que Deus faria com eles. Nuvens de trevas os rodeavam naqueles 400 anos. E a tocha de fogo descrita aqui, meus irmãos, é uma teofania, é uma manifestação do próprio Deus. Ela representa o consolo no meio da aflição, a luz em meio às trevas, a libertação em meio à escravidão. E isso me faz recordar do que profetizou Isaías, capítulo 62 e versículo 1. Abra sua Bíblia em Isaías 62 e versículo de número 1. Deus diz: por amor de Sião não me calarei, e por amor de Jerusalém não me aquietarei, até que saia a sua justiça como um resplendor, e a sua salvação como uma tocha acesa. Só há um meio de pecadores como nós sermos salvos. Só há um ser, um ente, uma pessoa, através da qual nós podemos ser salvos. E essa pessoa é Jesus Cristo. Quem era a tocha que passou entre os animais? Quando Deus desceu para libertar os israelitas do Egito, como é que ele aparece a Moisés, irmãos? Numa sarça que ardia, mas não se consumia. Ao tirá-lo do Egito, o que é que os guiava? Uma coluna de fogo em meio às trevas e uma nuvem quando na luz do dia. A tocha indica a orientação em meio à escuridão. Aponta para a palavra, aquela desde o início, através da qual todas as coisas foram feitas, e sem ela, nada do que foi feito se fez. Uma luz que resplandece em meio às trevas. A palavra indica o próprio Deus. É Deus quem passa pelo meio dos animais, seguindo o ritual das alianças e dos pactos daquela época, conforme vimos anteriormente. Abraão não passa pelos animais, apenas Deus é quem passa, porque Ele é o garantidor dessa aliança, não o homem. O que garante a aliança não são os méritos de Abraão, nem sua moralidade, nem sua fé, mas Deus somente. É Deus quem garante sua promessa, e assim Ele passa no meio dos animais, como se declarasse: Abraão, que aconteça comigo o que aconteceu com esses animais, se eu não cumprir a promessa que eu tenho feito a você. Isso precisa ser muito bem observado, irmãos, porque o texto nos revela que o soberano Deus se auto-amaldiçoa caso não cumpra a palavra que empenhou a Abraão. E exatamente por ser quem é o Deus eterno, não pode morrer, tanto quanto sua palavra não pode falhar. Isso significa para mim e para vocês que esse Deus que pactuou com Abraão, que fez essas promessas a ele e para o seu descendente, pactuou também conosco. E as mesmas promessas que fez ao nosso pai. Abraão é o pai de todo aquele que crê. E se cremos no Senhor Jesus, estas mesmas promessas foram feitas a nós. E a mesma garantia que foi dada a ele nos é também dada. Por isso, Deus promete na aliança que está no versículo 18: a tua descendência tenho dado esta terra. E é interessante notar que o tempo verbal usado nessa declaração divina é o pretérito perfeito, pois é tão certo que Deus vai cumprir essa promessa, irmãos, que ele fala como se já fosse consumado. Assim, Deus descreve a terra que ele lhes dará, para que não reste nenhuma dúvida para Abraão que a terra que ele vai possuir vai desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. Observe que
além de estabelecer os limites da terra, ele enumera os 10 povos que habitavam em Canaã e que tinham a posse da terra: o queneu, o quenezeu, o cadmoeu, o eteu, o perizeu, os refaíns, o amorreu, o cananeu, o girgazeu e os jebuseus. Essa é a lista mais extensa dos povos que moravam em Canaã, que aparece no Antigo Testamento. É como se Deus quisesse deixar claro para Abraão: a terra que fala é essa mesmo, onde esse povo mora, eu vou dar a você. E como garantia disso, eu lhe dou a minha própria pessoa. Por meio desse ato simbólico, entro em aliança contigo para assegurá-lo da minha palavra. E ao dizer que dará a Abraão, irmãos, e aos seus descendentes aquela terra, Deus não está sendo injusto, porque Ele é o Criador de todas as coisas. A terra é dele, Ele dá ela a quem Ele quer. Além do mais, Ele está seguindo um princípio moral de que tirará os cananeus dali em razão de seus próprios pecados, como nós falamos ainda há pouco. Eu quero concluir, então, o sermão com 2 últimas aplicações. A primeira diz respeito àqueles que acham que Deus demora demais para agir ou responder às súplicas, que talvez estejam sentindo que as suas aflições têm se prolongado por tempo demais. Vejam, irmãos, que Abraão passou 10 anos esperando. E também estava achando muito tempo, porque Deus estava demorando para cumprir a sua promessa. É quando Deus então aparece para ele e diz que levaria 400 anos para que a promessa que Deus lhe havia feito fosse cumprida. É como se ele estivesse dizendo para Abraão: Abraão, acalma-te. Na verdade, vai levar 400 anos. Não passarão nem 10 anos e você já está assim? Você ainda tem 400 anos pela frente. O relógio de Deus não é o nosso, irmãos. Os planos de Deus não são os nossos. Seus pensamentos, seus caminhos são todos superiores aos nossos. Logo, compete a Deus cumprir as suas promessas e responder às nossas orações no tempo dele. Mas isso não significa que por isso devamos desistir de orar. Pelo contrário, Jesus nos ensina o contrário. Jesus nos ensina a perseverarmos em oração, a insistir diariamente até que o Senhor responda. E é interessante porque, apesar do texto não narrar explicitamente isso, mas na aflição, certamente, lá na sua tenda, Abraão estava angustiado, dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim e da minha família. Eu só tenho Sarai, tu me prometeste um filho, Senhor. O que me resta? Eleazar? O que me resta, Senhor? Aquele Damasceno? E essa terra, Senhor, esses povos ainda habitam aqui. Senhor, não me faça pecar contra ti. Quantas vezes Abraão não deve ter insistido com o Senhor? E é interessante porque Jesus diz exatamente isso. Pedi, pedi, dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Temos feito isso, irmãos, perseverantemente. Por último, eu chamo a atenção para aqueles irmãos que estão temerosos e apreensivos diante de alguma doença ou da morte. Algo que é perfeitamente compreensível. Não é pecado, irmãos, sentir receio de pegar uma doença grave e morrer. Não é pecado sentir medo de que isso aconteça com algum ente querido, alguém próximo a quem tanto amamos. Na verdade, esse é um receio natural, faz parte de nossa natureza. No entanto, os que creem são diferentes dos demais, porque em situações como essas, mesmo em meio aos nossos temores, achamos confiança no meio das angústias, um consolo no meio das tribulações. Confiança e consolo estão sempre presentes na vida de quem crê. E que confiança e consolo são esses? No fato de que Deus pactuou conosco. E o pacto que ele firmou foi no sangue do seu unigênito Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual se empenhou conosco de que ele haveria de nos dar
vida, e não apenas vida em abundância, mas eterna. Perdão dos pecados e felicidade perpétua. Deus nos garantiu um novo mundo que Ele está preparando e que vai recriar a partir desta velha criação. Por isso, descanse seu coração nas promessas de Deus em relação à eternidade e ao porvir. A morte chegará a nós todos um dia. Lembre-se disso. Se essa é uma verdade da qual ninguém, nem mesmo ímpios, duvidam, isso deveria servir de consolo para nós, a nos mostrar que não estamos sozinhos. Todos os dias pessoas morrem e nascem. É natural que uma doença grave desperte temores, angústias e incertezas, mas também é um momento para lembrarmos do nosso Deus, do Deus que estamos falando, do Deus da aliança, que se empenha e que coloca a própria vida como garantia do nosso perdão e da nossa vida eterna. A promessa de que nos ressuscitará dos mortos para herdar um novo mundo para todo o sempre. Que o Senhor nos abençoe. Vamos orar, meus irmãos? Ó Senhor, obrigado por Tua palavra. Obrigado por nos lembrar da aliança que Tu fizeste com Teu servo Abraão. Por nos lembrar das promessas, Senhor, que fizeste a ele e aos seus descendentes, que aqui se encontram também hoje, Senhor. Portanto, ó Deus, que possamos achar consolo nestas Tuas palavras, Senhor. A alegria, Senhor, e a convicção daquilo que Tu nos deste. Para o louvor e a glória do Teu santo nome, em Cristo Jesus. Assim te oramos. Amém. De pé, meus irmãos, em resposta à palavra de Deus pregada, cantemos ao Senhor. Salmo 131. Deus, ainda de pé, em Colossenses, capítulo 2. Colossenses 2. Colossenses, capítulo 2, versículos 1 e 2. Perdão, 11 e 12. Colossenses 2, versículos 11 e 12. No qual também estáis circuncidados, com a circuncisão não feita por mão no despojo do corpo dos pecados, da carne pela circuncisão de Cristo, sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Amém. Podeis vos assentar, meus irmãos.
Eu gostaria de chamar aqui à frente pastor Augusto, a Ellen, a Evinha e a pequena Lia. Meus irmãos, como nós vimos hoje no sermão que foi pregado, Deus pactuou, Deus estabeleceu um pacto com o seu povo. E na antiga dispensação, esse pacto foi dado com sinais visíveis, como selo dessa aliança de graça que o Senhor estabelece com o seu povo. Na antiga dispensação, um destes sinais era a circuncisão. Na nova dispensação, o Senhor Jesus instituiu o batismo como sinal desta aliança, que, como vimos, o apóstolo Paulo ratifica aqui diante de todos nós. Sendo assim, nós temos aqui uma família que teme ao Senhor, o pastor dessa igreja com sua esposa e agora com as suas 2 filhinhas. Uma já consagrada, Eva, e agora trazem a pequena Lia para consagrar ao Senhor. A pergunta é mais que óbvia, mas mesmo assim devo fazê-la. Meus irmãos, é desejo de vocês consagrar esta criança ao Senhor por meio do batismo? Como nós já dissemos ainda há pouco, o batismo é um sacramento, irmãos, da nova dispensação, instituído pelo próprio Senhor Jesus Cristo, no qual, meus queridos, por aspersão da água, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ele serve de sinal e selo de nossa união com Cristo, do resgate de nossos pecados pelo seu sangue, da regeneração do nosso coração pelo Espírito Santo, da nossa adoção como filhos de Deus e da ressurreição para a vida. Todas estas promessas estão inclusas neste sacramento e que, como era na antiga aliança, também na aliança que é superior, que é a nova aliança, elas se mantêm ainda mais vívidas. Portanto, é para vós e para os vossos filhos. Por meio deste sacramento, então, as pessoas são batizadas solenemente e admitidas na igreja visível e entram em uma aliança com o Senhor Deus, que, como nós vimos, promete ser o seu Deus e tomá-la como seu povo. Sendo assim, eu passo então a fazer as perguntas. Eu gostaria de pedir o auxílio de um dos presbíteros, André, presbítero André. Meus irmãos, vocês creem em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra? Creem em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, ressurgindo dos mortos ao 3º dia, subiu ao céu e está assentado à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de julgar vivos e mortos. Creio no Espírito Santo e em uma só Igreja Universal, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. E prometem que, se o Senhor Deus conservar a vida do filho de vocês até a idade da razão, vão instruí-los na crença seguida pelo povo de Deus, como ensinada nas Escrituras do Antigo e do Novo Testamento. Prometem ensiná-la a ler para que venha a ler por si mesma a Sagrada Escritura, orar por ela e com ela, servindo vocês mesmos de exemplos de piedade e de verdadeira religião, se esforçando por todos os meios designados por Deus para criá-la na disciplina e na correção do Senhor. Prometem ler a Bíblia com ela e trazê-la à igreja com assiduidade, ensinando-a
desde a mais tenra idade, a respeitar o culto ao Senhor e a participar dele como se deve, conforme assim nos diz as Escrituras? Sendo assim, meus irmãos, eu gostaria de convidar a toda a igreja que se colocasse de pé, enquanto vamos orar ao Senhor nesse instante. Ó Deus eterno e santo, nós te louvamos, te bendizemos, porque tu, Senhor, por tua graça e misericórdia, pela promessa que tu nos faz da aliança, Senhor, de ser o nosso Deus e de nos tomar como teu povo, e não apenas nós, Senhor, mas também os nossos filhos, te pedimos que confirmes a tua promessa em referência a essa criança, Senhor, a pequena Lia, que ainda não pode crer, Senhor, mas certamente, pela fé de seus pais, Senhor, que hoje a trazem diante de ti, como tu mesmo ordenaste. Aqui, Senhor, te a apresentamos e te dedicamos a ela, Senhor. Te pedimos que a receba debaixo da tua proteção e que confirmes o pacto que tu fizeste com os seus pais, Senhor, também com ela, sendo o Deus dela e Salvador dela. Regenera, Senhor, e santifica-a pelo teu Santo Espírito, e faz que quando ela chegue ao uso da razão, não apenas te reconheça, Senhor, mas te adore como seu único e suficiente Deus e Salvador, e que a vida dela, Senhor, seja inteira para a tua glória. Coloca-a, Senhor, na comunhão do Senhor Jesus Cristo, a fim de que tenha parte em todos os benefícios de sua morte, ressurreição e intercessão, como membro de seu corpo, como filha tua, Senhor. Toma para ti e sê tu o Deus dela, e dá-lhe, Senhor, a bênção que acompanha este sacramento, que será ministrado em teu nome, por amor a Cristo, nosso Redentor. Amém. Amém. Lia, filha da aliança, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Oremos mais uma vez, meus irmãos. Graças te damos, ó Deus, porque não somente nos abençoaste com os benefícios que conferes a todos os homens, mas também com as promessas e dons do teu evangelho. Te rendemos graças, Senhor, porque nos chamaste para sermos o teu povo e também nossos filhos, assinalando com este sacramento do batismo essa realidade. Portanto, Senhor Deus, embora indignos dos teus favores, te suplicamos que proteja esta criança, proteja a pequena Lia, Senhor, filha da tua aliança, e confere a ela as graças significadas neste sacramento. Em nome de Cristo Jesus, esta é a nossa oração. Amém. Podeis vos assentar, meus irmãos. Abramos agora a Escritura em Lucas 22. Lucas 22, para as palavras da instituição. Depois de administrarmos o batismo, administraremos também a ceia do Senhor. Que privilégio o Senhor nos concede nesse dia. Lucas 22, versículos 14 ao 20. Lucas 22, 14 ao 20. Eis as palavras da instituição. E chegada a hora, pôs-se à mesa e com ele os 12 apóstolos, e disse-lhes: Desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça. Porque vos digo que não a comereis, mas até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando o cálice, e havendo dado graças, disse: Tomai-o e reparti-o entre vós.
Porque vos digo que já não beberei do fruto da vide, até que venha o reino de Deus. E tomando o pão, e havendo dado graças, partiu, e deu-lhe, dizendo, isto é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, tomou o cálice depois da ceia, dizendo, este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Mas eis que a mão do que me trai está comigo à mesa. E, na verdade, o Filho do Homem vai segundo o que está determinado. Mas ai daquele homem por quem é traído. Até aqui, meus irmãos. Vamos orar? Senhor, diante da Tua presença, na manhã de Teu santo dia, depois de termos, ó Deus, visto a Tua graça recair sobre Lia, Senhor, Tua filha, filha da Tua aliança, agora ainda podemos, ó Deus, sentar à Tua mesa, chamados por Ti, para partir o pão, Senhor, e comermos do pão e bebermos do cálice, assim como Tu fizeste na noite em que Tu foste traído com os Teus discípulos, e ordenaste, Senhor, que assim fizéssemos também, nos prometendo da Tua graça, ao comermos do pão e bebermos do vinho. Do pão que aponta para o Teu corpo, que foi quebrado e entregue por nós. E o vinho, Senhor Deus, neste cálice, pelo Teu sangue, que foi vertido na cruz do Calvário para a remissão dos nossos pecados. E sendo assim, Senhor Deus, nós separamos do uso comum o pão e o vinho que estão dispostos na mesa ao lado, para o uso neste sacramento, e que o Teu povo, ao comer do pão e ao beber do vinho, seja por Ti, Senhor, espiritualmente e verdadeiramente alimentados com Teu corpo e com o Teu sangue. Que a nossa fé, Senhor, a fé do Teu povo, seja fortalecida para a glória do Teu santo nome, em Cristo Jesus. Amém. Eu convido, então, o presbítero André, presbítero Luciano, que me auxiliarão na distribuição dos elementos, e a todos os membros comungantes desta igreja, para tomar assento na mesa do Senhor e assim comer do pão e beber do vinho.
Senhor Deus, nós te agradecemos mais uma vez por tua misericórdia e graça derramada sobre nós nesta manhã. Tu nos fizeste, Senhor, nos deleitar em tua presença, provarmos, ó Deus, mais uma vez, da doce graça que provém de ti para as nossas vidas. Nossa alma se regozija, Senhor, e sai daqui satisfeita, porque foi alimentada com a tua palavra, que não apenas foi lida, Senhor, mas cantada e proclamada a todos nós. Tu certamente, Senhor, foste glorificado em teu povo, pois tua palavra fiel não pode falhar, porque é tua, Senhor. Tu és o Deus desta palavra, que aqui, Senhor, temos pregado. Continua a abençoar cada uma das famílias do teu povo, Senhor. Abençoa a pequena Lia, tua filha da aliança, e sua família e os seus pais, e a todos os demais, pequeninos e grandes desta igreja, que pertence a ti, Senhor, para a glória e a honra do teu nome, em Cristo Jesus. Amém. Recebei a bênção, irmãos. A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso Pai, que as consolações e a comunhão do Espírito Santo de Deus repouse sobre todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre. Amém. Podeis vos assentar, meus irmãos.